Olá a todos que acompanham mais uma edição do Lib News. Na madrugada desta quarta-feira, morreu em Brasília o Major Sebastião Curió, uma figura emblemática no estado do Pará. Sobre isso, eu conversei com o senador Paulo Rocha. Acompanhe agora a entrevista. Estamos aqui com o senador Paulo Rocha, que vai contar um pouco para a gente sobre o Sebastião Curió. Senador, quem foi, afinal, Sebastião Curió? Olha, o Curió é uma figura emblemática na época da ditadura militar. Ele era um cara preparado pelos militares para controlar os movimentos, as lutas, os movimentos de massa. Ele era um especialista nisso. E na época da guerrilha do Araguaia, ali em torno da região do Araguaia, se concentrou vários militantes de esquerda no sentido de fazer a guerrilha do Araguaia. E o Curió foi chamado para cá para controlar isso. Ele vinha de uma história de controlar o início do movimento dos sem terra, lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha todo um método de controlar, digamos assim, esse tipo de movimento. E ele veio para cá exatamente para controlar a guerrilha do Araguaia, que tinha avançado em muito na questão de, vamos dizer, ganhar simpatizantes, principalmente os trabalhadores rurais, ganhar simpatizante para a causa da guerrilha. O Curió veio para cá para tentar controlar, deter esse movimento. E aí foi criado a Serra Pelada. Eles viram uma forma de chamar esse povo para algum lugar, e aí foi criado a Serra Pelada. Daí a origem dos militares darem os 100 hectares de terra exatamente lá na Serra Pelada, que era para os garimpeiros, para se transformar esses trabalhadores rurais, em garimpeiros, à busca da riqueza do ouro, etc. E dali foi todo aquele milhares, chegaram até 50 mil, 60 mil trabalhadores rurais, advindo daquelas regiões que envolvia ali o Bico do Papagaio, o Maranhão, etc. E aí se concentrou ali. E ele, a partir dessa busca da riqueza, que era o ouro, ele controlou essa turba aí, esse movimento. Então, controlou exatamente com os métodos que ele usam, como usam até agora, usando os símbolos nacionais. Tanto que todo dia de manhã os garimpeiros tinham que se formar ali num local, se concentrar para iniciar o trabalho, a busca do ouro, se concentrar e cantar hino nacional, fazer continência para a bandeira, etc. Para ele, era o salvador da pátria, dos trabalhadores rurais, a busca da riqueza do ouro. E aí ele controlou, de certa maneira, esse movimento ali, concentrando o pessoal sob o controle dele, concentrando ali numa área restrita, exatamente com o intuito de buscar o ouro. E aí transformaram aquela serra num verdadeiro buraco lá, à busca do ouro. Então, poucos enriqueceram, quer dizer, poucos conseguiram o ouro, mas ele, ao final, controlou e deteve esse movimento através de conter a guerrilha. Que a guerrilha foi controlada, os guerrilheiros foram controlados naturalmente pelo Exército, que teve toda aquela matança, aquelas prisões, etc. Mas ele, digamos assim, trouxe para cá, para a Serra Pelada, um conjunto de trabalhadores que estavam aderindo ao processo e estavam sendo simpáticos à forma dos guerrilheiros reagir contra a ditadura militar. Senador, sobre a guerrilha do Araguaia, a morte do Curió deixa alguns pontos que ainda não foram revelados? Olha,
A guerrilha do Araguaia, ela tem, ao longo do tempo, tem feito um movimento de buscar esclarecer o desaparecimento, quantos corpos foram jogados no rio, quantos corpos foram enterrados pelas fazendas por lá, e desaparecimento, que isso foi um movimento depois feito pelos próprios familiares destes jovens que se transformaram em guerrilheiros para debater ou para deter a implantação da ditadura militar. No entanto, ainda tem muita coisa para esclarecer. E o Curió, naturalmente, que era uma testemunha viva deste processo de lá. A morte dele enterra junto com ele um conjunto de atrocidade que se fez lá contra os guerrilheiros. Então, por isso que eu disse que é uma figura emblemática que acaba terminando um ciclo aqui dessas atrocidades que foram cometidas contra os trabalhadores, e mesmo contra os garimpeiros aqui no nosso estado. Olha, os poderosos passam, né? E esse é mais um que passou. Mas as lembranças deles é isso que eu acabei de falar. Deixou atrocidades, perseguição, desaparecimentos de brasileiros que lutavam por um processo democrático, né? E que a democracia nos custou muito caro, como está custando agora de novo, nessa disputa eleitoral. Então, os interesses internacionais que tem sobre a nossa Amazônia, os interesses que tem sobre o nosso país de fora, acaba incentivando esse estado de coisa no nosso país ou até financiando para tentar controlar o final. Não é só o povo, eles não querem controlar só o povo, eles querem controlar a riqueza do nosso país. Como nós vivemos num país tão rico, e a Amazônia é a grande sede desses interesses internacionais, então essas figuras são usadas para isso, né? Para ficar a serviço deles, a controlar essas nossas riquezas do nosso país. Eu vou ficando por aqui e logo mais tem mais uma edição do Lib News para você.